Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Daniel. Já chegamos ao capítulo 8, mas entrando conversa sobre alguns eventos históricos, mas também ligado com eventos futuros. E a nossa última lição, falamos sobre este reino, Império de Pérsia, mas depois de Babilônia, mas também cresceu um pouco com realmente dois poderes, Média e Pérsia, Pérsia, vou dizer. Mas representado neste capítulo de um carneiro com dois chifres. E falamos sobre o fato que elas foram conquistadas historicamente, mas também escrito em Daniel, deste bode com grande chifre, que é Grécia, também ligado com Alexandre Grande, que foi o primeiro conquistador daquele país, mas rapidamente ele, com força, ele derrubou este outro reino de Pérsia, mas não somente isto, ele morreu um pouco depois e foi reposto de quatro reis, vou dizer, deste mesmo reino, mas que não tiveram poder como Alexandre. Eu li uma parte uma citação de regra acabando, mas no fim da nossa última lição. Mas estes quatro que saiu e foram os líderes deste império foi Gassandar, que tomou Grécia, também Lisímaco, que tomou a Ásia Menor, mas também Seleuco, que tomou Síria, mas também este Ptolomeu, que tomou Egito. Então, o que aconteceu com estes quatro reis que reporam este Alexandre, mas Grécia, Ásia Menor, outro, Síria, outro, também Egito, outro. Mas então, chegamos a nossa última vez com o versículo 9. E com este versículo 9, achamos outro pequeno chifre. Eu vou ler Daniel capítulo 8, versículo 9 a 14 novamente, mas vamos falar um pouco mais sobre este versículo 9, que vai achar pequeno chifre ascendendo. Peço desculpa. Versículo 9. E de deles, estes quatro, vou ler versículo 8 também. E o bode se engrandeceu sobre a maré, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrantado, e no seu lugar subiram outros quatro também insígnios para os quatro ventos do céu. Este Grécia, Ásia Menor, Síria e Egito. Versículo 9 novamente. E de deles, então, daqueles quatro, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Vamos falar um pouco mais. Eu falei um pouco sobre isso, mas vou repetir. Versículo 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Coisas muito interessantes. Profecia, vou dizer. 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo,
por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois houve um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assolador, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok. Muito interessante. Mas voltando ao versículo 9, está a dizer, e destes 4 reis que saíram de Alexandre, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Mas, olhando a geografia deste mapa, se ele sai de Grécia, mas para ir, por ser ao sul, é possível, para o oriente, mas é possível, mas e para Terra Formosa, é possível, mas dizendo isto, Israel, este Terra Formosa e o Oriente vai ser na mesma direção. Parece pouco complicado por causa disto. Mas também pensando sobre este Ásia Menor, pode ser o mesmo. Também vou dizer Israel é do sul de Grécia e Ásia Menor. Também leste. Então, mas por chegar a Egito, Egito parece ser um lugar mais do sul deste região do respeito de geografia. Mas, por chegar aqui em Síria, mas tem espaço para o leste, também para o oeste, para o sul, também para o norte. Então, mas parece mais possível que este chifre vai sair de Síria. Também isto liga com outras informações que temos do respeito deste pequeno chifre, que vou dizer é anticristo. Aqueles que ensinam Daniel capítulo 7, dizendo mais estes 4 reinos combinam com a visão de Nabucodonosor, mas elas faltam de perceber que aquele último é anticristo. Elas querem ligar cabeça com Babilônia, também com aquele leão, mas este Medo-Pérsia com urso, mas também este Grécia com leopardo, também este Roma com último. Mas vou dizer, é pouco complicado no meu aspecto, este último vai ser Roma revivificado. Mas elas faltam esta progressão destas visões que todas estas profecias, como eu falei, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, mostram o reino do anticristo. Mas Daniel capítulo 8 é este pequeno chifre que parece sair deste Síria. Eu penso que é a melhor possibilidade. Então, chegamos à nossa última vez com este versículo 9, também citação do meu pastor, considerando o Oriente, indo a direção leste, Terra Formosa, Israel, mas do Oriente para o oeste, desculpe, mas parece muito possível que este vai sair deste lugar, mas vamos combinar esta ideia com outras provas, ou vou dizer,
características do anticristo que achamos nas Escrituras. Por combinar com estas outras características, penso que vai mostrar que ele vai subir desta região. Pelo menos ele tem ligações. Ainda não chegamos em Daniel capítulo 9, ele também é ligado com Roma. Mas eu já mencionei. Todos não concordam, mas este Cariote é ligado com a província síria de Roma. Mas vamos considerar algumas coisas então. Mas o único apóstolo dos 12 originais que não era de Galileia foi Judas Iscariotes. Eu já mencionei, esta palavra Iscariotes significa homem de Cariote. Homem de Cariote. Mas Marco, qual é este Cariote? Mas há alguns na Bíblia, mas este Cariote de Moabe é muito perto de Israel. E parece que Judas Iscariotes saiu daquele lugar. Homem de Cariote. Jesus Cristo identificou como filho da perdição, Judas Iscariotes. Vou mostrar, já estudamos, mas vamos ler João capítulo 17. João capítulo 17, esta oração última de Jesus antes desta oração em Getsemane, mas como os apóstolos aqui, ele levou 3 com ele naquele jardim, como aquela oração, mas também eles dormiram. Hein? Mas João capítulo 17, versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Dando referência a Judas Iscariotes, filho da perdição, outro nome dado deste anticristo. Mas vamos ler também 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, quero ler versículo 3. A Bíblia diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo o nosso ensinamento no livro de Apocalipse, este homem do pecado é ferido até a morte, mas ressuscite. E aparece novamente, pessoas vão pensar, tem poder sobre a morte, é nosso Messias. E ele vai enganar muitos. Mas chamado aqui também filho da perdição. Filho da perdição. Então, vamos examinar isto um pouco mais. Simplesmente eu quero te entender. Este filho da perdição é ligado com este homem de Cariote, Judas Iscariotes, chamado de Jesus em oração, filho da perdição. Então, mas a palavra Iscariotes significa homem de Cariote, embora existe mais do que uma Cariote na Bíblia, aqui está associado ao anticristo, é a de Moabe. Já mencionei isto. Mas, vamos ler novamente Daniel capítulo 8. Escritura com escritura. Vou ler versículo 9, a primeira parte, novamente. E de um deles saiu chifre muito pequeno. Chifre muito pequeno. Lembra-nos deste Daniel capítulo 7, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre elas subiu outro chifre pequeno. Parece este chifre pequeno é ligado com este carioto, mas também este filho da perdição, mas não somente isto, é ligado com pelo menos um chifre ligado com Moabe.
Vamos ler no livro de Zacarias, capítulo 11. Mas em primeiro lugar, vamos ler Jeremias 48. Jeremias 48. Vou ler na versão ACF. Mas cuidado, porque eu penso que referência cruzada é mais evidente na Bíblia King James. Hein? Mas vamos ler versículo 24 e 25. Jeremias, capítulo 48. 24 diz: sobre Keriote e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe, as de perto, já é cortado o poder de Moabe, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Mas este poder de Moabe, versículo 25, por ler na Bíblia King James, também na versão autorizada na língua inglesa, este poder de Moabe é chamado o chifre de Moabe. Pequeno chifre. Mas cuidado com este ACF que parece estar a fazer mais mudanças piores da palavra de Deus a partir da palavra verdadeira. Porque este chifre de Moabe é cortada, é ligado com o anticristo. Parece isto com a segunda vinda. Mas vamos ler no livro de Zacarias, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11. Quero ler versículo 17. Ai do pastor inútil. Lembra-te. Este pastor inútil. Mas pode ser na língua inglesa. Ainda não investiguei Bíblia King James, mas penso que é inútil também. Mas pastor idólatra na língua inglesa. Mas por que é chamado pastor idólatra? Porque ele vai criar imagem, mandando pessoas para louvar aquela imagem, mas ele mesmo também. Então, mas fique comigo, hein? Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Ele não tem interesse do rebanho. A espada cairá sobre o seu braço. Está a ver? Mas Jeremias 48 disse que ele tem braço quebrantado. Está a ver? Então, a espada, pode ser ligado com este ferido até morte. Não sei. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Ele tem outra fraqueza. Desculpe. E o seu braço completamente se secará. E o seu olho direito completamente se escurecerá. Ok. Braço cortado. Pastor inútil. Mas este chifre pequeno, ou chifre de Moabe. Mas não somente isto. Nesta região, eu já mencionei, província romana de Síria, no tempo de Cristo, o sul daquela província. Mas não somente isto. O povo chamado do lugar Síria tem a mesma etnicidade daquelas de Síria. Então são do mesmo raízes o povo de Síria, como sirianos. É interessante também. Vamos considerar Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, quero ler versículos 5 e 6. A Bíblia diz: ai da Assíria, outro nome do anticristo, que parece ser prova
que ele sai desta região, ligado com Grécia, mas saiu daquelas 4, mas também dentro destes outros impérios, já olhamos a Roma, lições atrás, mas também Persa, também Grécia, no meio de todos eles. Ai da Assíria, a vara da minha ira, a vara da ira dele, contra Israel até a segunda vinda. Cuidado, deste tempo da aflição de Jacó, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviarei contra uma nação hipócrita, Israel, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés com a lama das ruas. O que aconteceu historicamente, mas a aplicação doutrinal e profética para o futuro. Uma coisa, mas vamos ler também Isaías 14. Isaías 14, vou ler versículo 24 e 25. A Bíblia diz: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Mas o que já vou fazer também. Profecia novamente. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte delas e a sua carga se desvia dos seus ombros. Mas, pelo menos, vai ser derrubado com a segunda vinda na terra de Israel. Ele vai entrar lá. Todas as nações vão cercar daquela terra, aquela cidade, Jerusalém. Mas Jesus vai voltar. Isaías 30 também. Outro nome do anticristo. Versículo 31. Isaías 30, versículo 31. Porque como a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. Então, homem de Keriote, o chifre de Moabe, filho da perdição, assiriano, quando está a ler a tua Bíblia, estas são características deste anticristo. Pode abrir o teu entendimento para definir, para ter certeza, mas é este que estou a ler. Devemos lembrar isto. Mas este Daniel capítulo 8, pequeno chifre, que vai sair de um destes 4 reis de Grécia, parece como Síria. No tempo de Jesus Cristo, Moabe foi uma cidade na província romana Síria. Eu já mencionei isto. Outros, todos não concordam com isto, mas parece como isto destes mais dedicados da Bíblia, ou pode ser geográfica, histórica da Bíblia. Porque há muitos erros também, como estes chamados educados. Mas, pelo menos, estando nesta região, é ligado com a Síria, também lugar Síria, mas como o povo assiriano, como já mencionei. Então, vamos voltar então, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, vou continuar com o versículo 10. A Bíblia diz: e se engrandeceu até contra o exército do céu. Mas grande batalha, não somente aqui na terra, alcançando o céu. Mas em que maneira? Vou dizer, estamos numa batalha espiritual. Não já está a reconhecer, eu penso que já. Estes poderosos aqui no mundo,
estão na mão de Deus. E há batalhas que nós não estamos vendo neste momento. Uma vez, Eliseu estava naquela cidade de Dotá com um servo dele, e eles foram acercando dos exércitos do inimigo. Não lembro-me exatamente a história, mas o servo de Eliseu disse, mas vamos ser derrubados. Ele pediu ao Senhor para abrir os olhos dele, e ele viu estes carros de fogo indo naquele lugar. Está a ver? A batalha espiritual que está a acontecer. Não confia numa arma, confia no Senhor. O cavalo é preparado para dia de batalha, mas a segurança está do Senhor. É do Senhor, hein? Mas, então, devemos reconhecer que nós não podemos confiar neste mundo. Há guerras que estão a acontecer. Mas esta batalha desse anticristo é ligado com o céu. Vou dizer, no fim da tribulação vai achar estrelas caindo do céu. Por ser lançado, eu penso que é a palavra usada da Bíblia, a portuguesa. Mas, esses caindo no céu vão chegar aqui batalhando. É batalha. Algumas coisas desta profecia são complicadas. Vamos entrar nisto um pouco. Então, vou ler novamente. Versículo 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Mas nota esta palavra, alguns. Eu penso que estes são os exércitos do diabo batalhando aqui na terra durante a tribulação. Vou dizer, eu penso que já sabe, estrelas na Bíblia, muitas vezes as estrelas, anjos são apresentados como estrelas. Parece evidente com esta passagem também. Fique comigo, hein? São uma parte do exército. Não está a dizer todo o exército, mas alguns do exército. E alguns do exército e das estrelas lançou para a terra e o pisou. São uma parte do exército celestial que seguiu o diabo. Então, vamos ler Efésios capítulo 6. Já sabe isto? Vamos ler para enriquecer o nosso contexto, nosso ensinamento. Efésios capítulo 6, versículo 12. Enriquecer, penso que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a nossa batalha. Não é somente aqui na terra. Há outra esfera espiritual que nós estamos dentro de uma batalha. O diabo quer ganhar mais almas para ele e o Senhor quer almas para ele. Então, há uma batalha. Já entrou? Já está a guerrear? Está a assistir que lado? Senhor crente. Deve ser ligado de Jesus, mas eu penso que muitos crentes, ou chamados crentes, estão a assistir o diabo nestes dias. Cuidado com isto. São uma parte do exército celestial que seguiu o diabo em céu, nos céus. O versículo é ligado com Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler este, hein? Apocalipse, capítulo 12. Vou ler versículo 1 a 4. A Bíblia diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava, esta Israel, mulher, com ânsias de
dar à luz. 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Mas é interessante, este 7 diademas torna-se 10 em capítulo 13, já falamos sobre isto, mas versículo 4. E a sua cauda levou após si, e a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Versículo 9 também. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ok, então achamos mais neste versículo, e alguns do exército, está a dizer, estes que tomaram decisão, seguiram o diabo, ou alguns daqueles que já tomaram decisão, seguiram o diabo. Há complicações, porque, mas vamos ler Apocalipse 12 novamente. Apocalipse 12 e versículo 12, a Bíblia diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo, mas já estudamos isto. Este pouco tempo é 3 anos e meio. Este tempos, meio de tempo. É chamado tempo aqui, mas pouco tempo para ele cumprir. Por entrar capítulo 3 e achamos em 1260 dias. 3 anos e meio. Este diabo é lançado. Ele sabe curto tempo. Então, mas, este para alguns, lançado. Vamos ler também Mateus 24. Ainda não resolvi este assunto. Estou no meio, eu sou estudante também, tentando reconciliar, mas vamos ler Mateus 24, vou começar com 29. E logo depois da aflição daqueles dias, mas pode ser, depois da aflição, ainda não entrando grande aflição, pode ser, acabou tribulação, mas está a iniciar grande tribulação, ficando 3 anos e meio. Vou dizer, há uma possibilidade disto, mas eu penso que não, porque outros sinais escritos neste contexto também, outros versículos, vamos ler também Apocalipse capítulo 6, parece ligado com o fim da tribulação, esta grande tribulação. Mas, versículo 29, novamente, e logo, vou dizer algumas vezes, eu sou como Daniel, também qualquer crente agora. É difícil ver exatamente como juntam estas profecias. Está a ver? 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, sinais com fim de tribulação antes da segunda vinda. E as estrelas cairão do céu. Algumas estrelas caindo do céu. Parece que estas são ligadas com o fim da tribulação, mas achamos alguns, pelo menos, lançados para a terra com o diabo, com 3 anos e meio ficando. E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os filhos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Segunda vinda.
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma à outra extremidade dos céus. Ok, mas isso é este arrebatamento de Israel, este remanescente, no fim da tribulação, vou dizer depois da tribulação. Presumindo que aquela tribulação é grande tribulação. Mas vamos continuar. Vou ler também no Apocalipse capítulo 6. Peço desculpa por pouco constipação hoje, mas vou tentar falar claramente. Então, Apocalipse capítulo 6, vou ler versículo 12 e 13. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Já é ligado com Mateus 24, versículo 29. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, já li, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por vento forte. Então, parece anjos chegando aqui na terra, caindo aqui para a terra no fim da tribulação. Vou dizer depois da tribulação. Mas, por dizer 3 anos e meio, podemos ligar com o Apocalipse 12, porque o diabo vai achar que com os anjos dele, e eles são dados 3 anos e meio, mas do outro aspecto, em Daniel está a dizer alguns do exército. Então, não vou deixar a possibilidade que o diabo chegue aqui na terra com alguns dos anjos dele, mas também com 3 anos e meio, e o resto do exército dele está a ficar lá no céu, batalhando até depois da tribulação. Pode ser a explicação mais possível, mas vou confessar, é complicado dizer exatamente. São algumas ideias por alcançar melhor, fala comigo também, eu quero aprender. Mas não fala comigo sobre estes orgulhosos que querem defender doutrina falsa. Vamos ler o contexto desta passagem. Algumas coisas são muito claras. Mas eu escrevi outra nota. Este tempo é ligado com o meio da tribulação em que o homem do pecado morre para ser ressuscitado como o filho da perdição. Já lemos Joel capítulo 12. Vamos ler Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Filho da perdição. E vou ler versículo 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. Judas, ele foi ao seu próprio lugar. Isso aconteceu depois dele morrer, mas ele está a escolher outro apóstolo aqui no fim de Atos capítulo 1. Mas esta perdição, aqui em Atos capítulo 1, vou dizer, este seu próprio lugar é perdição. Vamos ler o Apocalipse capítulo 9. É o lugar do diabo. O diabo entrou, Judas Iscariotes, antes da morte dele. Apocalipse capítulo 9,
Vamos ler versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e grego Apollyon. Então, língua grega, Apollyon, língua hebreia, Abaddon. Mas, Marco, qual é este lugar na língua portuguesa? Perdição. Seu próprio lugar, perdição. Filho da perdição. Vai voltar Satanás manifestado em carne. Mas já limos este Apocalipse 12, versículo 1. Vamos ler Apocalipse 13, versículo 9, quando ele é lançado para a terra. Ele tem pouco tempo. Mas este Apocalipse 13, vou ler versículo 2 e 3. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, Satanás, lançado à terra, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. 3. E vi uma das suas cabeças como ferido da morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou. Vamos voltar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Já ensinei isto, mas combina com o contexto da nossa passagem aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Homem do pecado, primeiro 3 anos e meio. Filho da perdição, segundo 3 anos e meio. Esta ferida mortal em Apocalipse capítulo 13 está a falar sobre este homem do pecado sendo morto e ressuscitando como filho da perdição. Vou dizer de uma forma ou outra, como Judas Iscariotes dentro ou segundo o poder de Judas Iscariotes. Cuidado com isto. Podemos tentar predizer mais. Eu penso que este no mundo é anticristo, ou pode ser outro. Mas deve combinar com estas características. Pode ser, todos não vão ser conhecidos. Mas este gero de Donald Trump está no meio leste criando grandes alianças entre os países lá. Trump disse ele apanha informação melhor do que qualquer outro, hein? Mas ele tem letras, primeiras letras nos nomes dele, J, Gerard, K, Kushner, hein? Mas este K, na língua inglesa, este que é K. Eu não estou a dizer isto, mas é interessante, ele é ligado como, ele é judeu. Interessante. Mas, algumas dicas, pelo menos, hein? E os pisou, mas vou ler este Daniel 8 novamente, versículo 10. Hein? A Bíblia diz: e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Chegando aqui para tentar derrubar todo mundo. Ele quer todos que ele pode ganhar. Então, por dizer pisou, está contra todos os exércitos do mundo. Este anticristo é desejo dele matar todos. Devemos reconhecer, mas guerra aqui, venceu, outro perdeu. Mas ambos perderam. Ninguém está a olhar a Deus, vencendo na batalha da alma.
Então, é o desejo do anticristo para matar todos. Este Daniel capítulo 7, versículo 8, capítulo 8, versículo 7. E viu-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força do carneiro para lhe resistir. Vai ser como no dia da batalha, como estes exércitos do anticristo. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. É chamado novamente a semelhança aqui, derrubando as forças dos reinos dos gentios até a segunda vinda. Vou dizer, fim do tempo dos gentios, o fim do tempo, incluindo, depende do contexto, o milênio, este reino de Cristo, também com a segunda vinda dele. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Naquele dia futuro não vai ser alguém que pode livrar. Ok. Um pouco de informação. Vamos continuar com o versículo 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Mas vou dizer, não vamos acabar este versículo. E nessa minha entrar outros versículos, mas vou dizer isto. Este príncipe do exército pode ser Jesus. Vamos ler Daniel 8, versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivam em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mal será quebrado. Então, o chefe sobre tudo é Jesus. É possível este príncipe do exército é ligado neste contexto com Jesus? Outra possibilidade, vamos ler o Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, vou ler versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Está a ver? Então, Miguel contra a dragão aqui. E também estamos este dragão sendo lançado para a terra. Ligado com, por isso é o mesmo contexto aqui. Qual é este? Mais duas possibilidades. Vou ensinar desta forma. Ok, eu vou parar aqui. Quero entrar falando sobre este. É melhor ficar num estudo. Este sacrifício diário que é tirado, mas também provas que não podem ligar esta passagem com profecia do grupo adventista do sétimo dia. Mas vamos deixar este ensinamento para a nossa próxima vez. Então, até aquela próxima vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.